Salve, salve, pessoal! Estamos aqui com a Anamidcast, mais um episódio para vocês. Eu sou o Fábio Oliveira, vice-presidente da Anamid da Regional São Paulo, diretor executivo da SATS também, e estou aqui com os caras fantásticos que eu admiro o trabalho de cada um deles. A gente vai falar de produtividade hoje, de inteligência artificial, mas também com pessoas e processos, que é parte importante para fazer tudo funcionar bem, né? Então estou aqui com o Fred, da Gaspers. Boa, prazer, obrigado pelo convite. Bora, vamos nessa, vamos tentar contribuir aí, só gente fera na mesa. Legal. A Gaspers é uma plataforma de inteligência artificial que gera conteúdo, que cria conteúdo baseado no perfil do cliente, né? É isso, a gente viu nesse boom da inteligência artificial uma oportunidade de criar um software que com os processos do dia a dia de agência, calendário, processo de aprovação, briefing, a gente conseguisse trazer produtividade para as agências, combinando a IA nas tasks. Então, essa acho que pode ser minha contribuição, trazendo para o lado de implementação de software e inteligência artificial para aumentar a eficiência aí das agências. Legal. A gente está aqui com o Leandro Godoy também da Quicker. O Leandro, ele tem bom, ele vai falar melhor, mas a plataforma de design é para resolver os problemas de prazos das agências, é isso? Quase isso. Sou Leandro, cofundador da Quicker. A Quicker é uma empresa que ela fica ali entre o trabalho que geralmente uma equipe de marketing contrata, né? Ou uma agência ou um freelancer. E o que acontece? Geralmente a agência para fazer trabalho de desdobramento é muito cara, né? Porque não é o core da agência. E o freelancer deu dor de barriga, ele atrasou o job. Então a Quicker ela nasce para ficar ali naquele meio termo e conseguir entregar o melhor possível dentro do menor prazo possível. Show, legal. E o Adriano Rodrigues, da Base Social e da Workspace. Fala um pouquinho da ligação de tudo isso, porque assim, eu já falei 3 vezes para você, mas eu sou fã demais do projeto que você faz. Então conta um pouquinho pro pessoal aí, que ninguém melhor que fundador. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui, tanto da Base quanto da Workspace. Eu tenho praticamente aí 20 anos de experiência nas áreas de marketing e tecnologia. E nos últimos anos, olhando o déficit de mão de obra qualificada no Brasil, né, a gente fala bastante do quanto falta, né, profissionais prontos aí para as nossas demandas, seja em marketing, seja em tecnologia. Eu assumi um compromisso de fazer a formação básica ali para as pessoas de famílias de baixa renda. Tinha uma meta pessoal de 10 por ano, acho que esse era o grande objetivo. Mas o projeto cresceu. Nesses últimos 3 anos a gente formou 250 pessoas nas áreas de programação e design. E essas pessoas querem trabalhar, querem ter uma oportunidade, o primeiro emprego. E nós sabemos muito bem que a primeira oportunidade, o primeiro emprego é sempre muito difícil. E aí com isso nasceu a Workspace. E aí, nesse cenário, a gente está oferecendo para as agências, principalmente, a oportunidade de realizar trabalhos operacionais em grande volume com esses jovens. Sites, landing page, e-mail marketing, edição de vídeo, edição de podcast, enfim, microtarefas diversas que a gente tem feito aí já nesses meses. Então, o grande desafio aqui é, primeiro, capacitar e depois encontrar uma oportunidade para que esses jovens tenham a chance de ingressar no mercado já com uma experiência, um portfólio. E esse é o nosso grande desafio do momento, assim. Demais, legal. Entrar no mercado de trabalho, principalmente no mercado que exige técnica, como marketing, por exemplo, ou marketing digital aqui, que a gente está falando de tecnologia, de alguns conhecimentos específicos, é mais complicado ainda, né? Sim, com certeza. E o público que a gente atende, né, por ser de baixa renda, naturalmente eles ainda não estão na universidade, não estão no colégio técnico, né? Então realmente na fase inicial ali da juventude, e é um desafio, é bem desafiador, mas ao mesmo tempo é bem compensador ver as dezenas de jovens que a gente já incluiu no mercado e os outros que já estão trabalhando nos projetos que a gente realiza hoje. Então vamos dizer assim que é um desafio que vale a pena e que no fim do dia dá muita alegria pra gente, assim. Cara, eu vou aproveitar aqui o gancho, porque assim, trabalhar com jovens
pelo menos eu que sou tenho equipe, sou gestor de uma agência e tal, é um desafio, chega naquele lance de conflito de gerações, né? A gente que já tá, eu não sei, acho que vocês não estão ainda, mas eu que já passei dos 40, a gente já tem é diferente você Sabe de nada, absorver inocente, né? é diferente você absorver a quantidade de informação que a gente tem hoje no nosso dia a dia, né? Cara, é todo lado. Então, assim, você tá fazendo uma coisa, você recebe mensagem de um cliente, mensagem do fornecedor, aí você tem que resolver uma outra coisa, e assim, 10 coisas ao mesmo tempo que se precisa fazer. Para o jovem isso hoje é mais fluido, né? Porém, você tem problemas hoje, você vê aí muito jovem com ansiedade, muito jovem com burnout, cara, converso com pessoas de 20 e poucos anos, já tive burnout, né? E aí, eu sempre penso nisso e sempre busco resolver isso, procurando técnicas de organização e de produtividade ali, né? Tem algumas matrizes lá, Eisenhower, aquela técnica Pomodoro, né? Tem algumas que o pessoal usa, indica e tal, e eu sempre procuro indicar e ajudar o pessoal a se organizar dessa forma, né? Os jovens de hoje, lá que você trabalha, por exemplo, ou até abrindo para todo mundo, claro, como é que vocês estão vendo essa geração chegando para produzir bem? Porque aí, assim, pode até produzir, mas às vezes não produz tão bem quanto se tivesse bem organizado, se tivesse com essa parte, vamos dizer assim, teórica mais organizada. Assim, eu tenho uma forma de organizar minhas tarefas e tal. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Como é que vocês enxergam isso aí, para esse pessoal? Bom, no nosso caso, né, como a gente está trabalhando principalmente com jovens que ainda não tiveram experiência profissional, trabalhar no mercado efetivamente, é um desafio ainda maior, né? É um pessoal que vem de umas famílias, às vezes, com não tanta estrutura, sem tanta informação em casa, então a formação emocional nem sempre é a ideal. E aí eu acho que tem 2 pontos, né, importantes. Já está difícil para a gente que é mais maduro lidar com esse bombardeio de informação que a gente tem hoje. Então, é muita informação, essa pressão, agora essa questão da inteligência artificial pressionando a gente todo dia, né? O quanto a gente está estudando, eu fico imaginando para eles o quanto isso pega. E do outro lado, a gente percebe bastante o lance da velocidade deles, né? A gente gerencia as coisas e tem um certo timing. A gente imaginava uma carreira, falava, eu vou trabalhar tanto tempo de estagiário, vou trabalhar tanto tempo de júnior, depois de pleno, de sênior. Nós, né, e sim, eu tenho mais de 40 anos, né, nós somos programados para uma coisa chamada carreira. Então, essa ideia de que você vai ter uma progressão ali. Quando eu montei ali um planinho básico de negócio da Workspace, eu imaginava que esse primeiro ano a gente ia fazer só coisas de baixa complexidade, projetos mais simples, que eu falei, cara, até a galera pegar. A gente está basicamente fazendo isso há 3, 4 meses, e os moleques falam, cara, eu quero fazer coisa com o React. Já fizeram lá a nossa SDR, nosso vendedor em ChatGPT, e eles estão pedindo projetos, já aprenderam a fazer Bubble. Então, assim, eu imaginava que ia ser um ano de projetos de baixa complexidade, e a galera está empurrando, porque eles estão toda hora sendo bombardeados, falando, não, tem o React, tem isso, tem aquilo. Então, eu sinto que um grande desafio nosso é, primeiro, essa parte emocional que você comentou, pega muito. Existe muita pressão da família, existe muita pressão das redes sociais pelo sucesso rápido, né? A gente vê muita coisa, gente ganhando 1 milhão lá em questão de meses, semanas. Isso pega para eles, pega pra gente, imagina para eles. Então a parte emocional, com certeza, na minha visão, é a mais crítica. E a segunda é a velocidade deles. Eles não têm mais o timing, ou pelo menos não esperam, né, ter uma carreira desenvolvida em 5, 10 anos. Eles querem ver as coisas acontecendo mais amanhã, rápido, né? Querem Eles amanhã. querem, quando que eu vou ser gestor, quando que eu vou mandar, quando que eu vou, né? Quando que eu vou crescer. A minha contribuição, acho que a gente... Não dá pra distinguir e dizer que burnout e ansiedade é dos jovens, né? Não. Acho que é da nossa geração também, né? Dos 40 a mais. Da Acho gente que é do mundo principalmente, digital, né? Da gente principalmente. A gente está muito conectado nas telas, a produtividade aumentou muito com conference, com calls, com
com as ferramentas tecnológicas, e isso traz mais ansiedade e questões emocionais. Então, acho que isso não é tanto dos jovens. O que eu vejo também é os jovens vindo com digital native, né? Os caras já nascem mais antenados e mais, muitas vezes, mais curiosos na parte tecnológica. E então, até uma certa vantagem competitiva, né? Eu brincava com o meu sócio, falei, cara, a gente daqui a alguns anos tem que estar em cargos de decisão, senão ferrou, né? Porque a base vai vir forte. muito boa no que tange a tecnologia. É isso, acho que assim, as questões emocionais, ela, né, tem uma questão ampla até com os 40 a mais, que também, a propósito, eu tô nesse time. Cara, eu não tô nesse time, apesar de não ter cabelo. Mas o que eu acho muito doido também, é que até contrapondo um pouco isso, é que apesar de eles são nativos digitais, ok, mas teve uma outra pesquisa, né, americana, que estava mostrando que o jovem, ele tem dificuldade, por exemplo, de usar um pacote Office, de usar ferramentas de produtividade. Porque hoje em dia, isso aqui é tão fácil, né, de usar, e o cara vive aqui no TikTok, isso, aquilo, que ele tem dificuldade de entender conceitos. Tem jovem que não consegue criar uma estrutura de pasta. Né, dentro do sistema operacional. É uma doideira. Isso acontece bastante com a gente lá. O pessoal não teve contato, o primeiro contato com o PC, às vezes não sabe usar o mouse direito, sabe? Então, a gente fala muito dessa geração digital, mas muito como consumidor. Eu falo muito isso lá. O desafio de vocês não é ser só consumidor de tecnologia. Nós temos que converter vocês têm que aprender a produzir tecnologia. Exatamente, porque hoje tá tudo tão fácil, né? Porque pensa, assim, eu tenho 35, ainda não cheguei nos 40. Mas, antes a gente queria, por exemplo, bem lá no começo, a gente queria jogar um jogo, você tinha que aprender qual que era o tipo de placa de vídeo que você ia usar, qual que era o sistema operacional que você ia usar, tinha que aprender a instalar um DirectX lá e tal. Você tinha que fazer alguma coisa ali um pouco mais complexa. Hoje não, né? Hoje o cara entra, já tá tudo pronto, ele só faz, sai e acabou. Então, assim, também a gente tem esse pequeno gap, né? Vocês viram um vídeo, eu vi um vídeo recentemente, que botaram umas crianças, assim, 5, 7 anos, assim, num computador com mouse do lado. Mexe nisso aqui. As crianças não sabiam o que era, cara. Não sabiam o que era mouse, porque tá sempre na tela, né, cara? Muito mais fácil, muito mais simples. Criança que põe o dedo na TV, né? Vem aqui. Pô, meu filho, eu tenho uma filha de 5 e um filho de 8. Meu filho mais novo, ele fazia isso. Ele vinha aqui, pai, isso daqui, por que não mexe? Como é que você faz? Eu, não, filho, é aqui, mal. Mas o que é isso? Pra que você usa isso? Meu filho tinha certeza que o loginho da Cartoon Networks era um botão. Ele ia lá, sempre apertava o botão, né? Não, cara. Agora, trazendo a questão de jovens para o dia a dia na agência, né? Um modelo perigoso é você cercar sua agência de profissionais somente jovens. Sim. Total. Né? Você vai entregar fatalmente um produto mais júnior. Um serviço mais júnior, de menor valor agregado, com uma estratégia não tão sólida. Então, acho que assim, um bom balanceamento na estrutura organizacional, quando a gente está falando do negócio de agências, é importante para a produtividade ser fluida, né? Na minha concepção, a geração de valor tá quando você consegue, através de um júnior ou pleno, executar um serviço de sênior sob a supervisão desse sênior. Ou seja, quando você consegue multiplicar a produtividade do sênior. Aí você está conseguindo gerar valor, você consegue ter uma lucratividade com um nível de serviço bacana para o mercado, ou seja, é sustentável, né? Você produz mais com uma estratégia e uma inteligência por trás, né? Com a senioridade cuidando ali ou gerenciando tudo e fazendo com que aquilo aconteça. E neste modelo o jovem aprende. Isso. Sim. Entende? Não tá jogado ali do tipo, cara, e aí se vira. Exato, é uma coisa que a gente sempre aborda com as empresas que, ao contratarem os nossos jovens, né, a galera que está saindo lá tanto da base, da Works, é justamente isso. Assim, eles não têm experiência para você chegar e jogar um projeto para eles aqui, eles resolverem.
É muito legal se vocês puderem fazer um onboarding, receber eles, incluir eles numa equipe, ter um acompanhamento de uma equipe sênior. Com certeza é um investimento ali que em 6 meses, 1 ano, esse jovem vai estar voando. Mas não acredite, não deixe ele executando um projeto solo, porque ainda não tem experiência, não tem vivência para executar. Não tem como cobrar isso, né? Do Exatamente. jovem. Vou dar um exemplo. Lá na Quaker a gente não trabalha com júnior. Mas é porque a nossa natureza de operação, ela exige uma velocidade muito grande. Se eu pegar um manual de marca de uma empresa gigantesca e dar na mão de um júnior, ele vai chorar, que ele vai falar, o que eu faço com isso aqui? Exato. Eu dou um manual de marca e falo, você tem 4 horas para fazer esse job. O cara vai falar, como assim? Não tem como. Então, é interessante ter essa mesclagem, pelo que você falou, porque a experiência vai saber utilizar o jovem como meio que uma ferramenta para poder otimizar o processo, e o jovem, com esse processo, ele vai aprender com a pessoa mais velha, com a pessoa que tem mais experiência. Né? Então, realmente é isso. Então, a questão da senioridade, porque é o lance da estrutura de pastas, por exemplo, né? O jovem, ele não tem isso, o celular não tem nada, mas ele vai perceber a importância de você ter um processo, de você ter uma organização e tal, com o sênior, né? Com uma pessoa ali mais velha que já entende esse processo, e aí ele vai entender, olha, é importante o nome do arquivo não tá lá, imagem.jpg, né? Exatamente. Tem que ter processos para aquilo funcionar, porque você faz parte de uma cadeia, você não é único ali, né? Então... É isso, alguém te ensinou que tem que ter uma estrutura de pastas. Exatamente. E as boas É práticas da estrutura de pastas, né? Não dá para cobrar se a gente não ensinar. Exatamente. Isso aí. E generalizar uma categoria e falar, ó, jovens isso, não funciona, né, gente? Isso. É bem diverso e... Todo mundo teve seu mentor, todo mundo aprendeu na sua carreira, né? Dessa forma. Você chegou isso para mim é uma premissa de uma agência meio organizada. Né? Ela conseguir evoluir os jovens e encontrar talentos. Cara, como dono de agência, uma das coisas mais fantásticas é quando você vê a pessoa, o brilho no olho e a pessoa te empurrando. Exatamente. Querendo mais, você vendo que a pessoa tem capacidade. Quando você tem uma agência com vários clientes, você consegue ir traçando um caminho com essa pessoa de crescimento. E aí, cara, é bonito de ver, né? Saia da frente que o trem tá passando. Exatamente. Consegue soltar, né? A pessoa vem e você fala, não, vai por aqui, ó. Vai dando desafios cada vez maiores, né? Isso é demais. E aí, nisso? Cara, a inteligência artificial veio para transformar. Eu tô desde janeiro do ano passado empreendendo em cima disso. Dando um contexto assim da minha visão bem resumida, a inteligência artificial a gente pode quebrar em 3 camadas. Tem a camada da infraestrutura, que é a NVIDIA, que já está dominando. Da produção de chips para poder fazer todo esse processamento matemático necessário. Tem a camada das plataformas, que a principal que a gente conhece é o ChatGPT, mas já existem outras, e essa camada ela vai ser de poucos players. A infraestrutura de um ou outro, né? NVIDIA e talvez mais um, mas a de plataforma um pouco mais, uns 5, 6, e virão das Big Techs. Né? Uhum. Não vai nascer na América Latina um modelo de LLM no curto prazo. Necessita um investimento muito alto, isso vai vir das Big Techs. Tá, onde entra a gente nisso? Como que a gente participa dessa festa? Né? É na terceira camada, que é a camada de aplicação. Então é como que a gente olha para problemas reais do mundo e entende os modelos disponíveis e organiza para esse modelo trabalhar para aquela dor real melhorar, ser mais eficiente e funcionar melhor para o mundo, né? E aí, cara, a quantidade de possíveis aplicações é gigantesca. Né? Por isso eu acredito, e muitos outros já verbalizaram, que acreditam que é um movimento de inovação maior até que a própria internet. Né? Por quê? Porque existem muitos problemas no mundo e os modelos estão muito avançados com uma aplicabilidade muito grande.
essa é a grande diferença, na minha visão, da IA para o metaverso. Metaverso é um conceito muito bacana, mas com pouca aplicabilidade. Muito conceitual e uma necessidade de mudança comportamental. A IA não, cara. Do jeito que a gente vive hoje, já tem muita aplicação dela. Então, para quem é empreendedor, para quem gosta de resolver problemas, é um prato cheio. Né? Espero motivar alguns aí também. Né? O Brasil pode participar dessa festa. Essa festa está começando, mas sabendo que a gente vai se localizar no quadrado da aplicação. Né? Nós queremos, com Gaspers, aí trazendo para o empreendimento que é novo, né? Eu fundei a agência F2F, ela funciona muito bem, tem 120 pessoas e pessoas tão boas que me liberaram um espaço mental para pensar no futuro, em novas coisas, e eu e o Felipe, meu sócio, a gente está estudando as inteligências artificiais e a nossa missão é fazer agências de pequeno e médio porte prosperarem. Como? Através de um software que chama Gaspers.ai, que a gente traz os processos do dia a dia de agência para dentro dele e coloca a inteligência artificial na hora certa, do jeito certo, para ela contribuir naquele processo. A inteligência artificial vai trazer muita produtividade. Para minha agência já trouxe. A gente já está trabalhando com um quadro mais reduzido, com maior volume de entrega, com qualidade para os nossos clientes, né? Mensurável isso. Só que a inteligência artificial vai trazer produtividade real se aplicada todo dia em todos os jobs, ou na maioria deles, em todas as áreas da agência, de forma integrada. Ou seja, dentro de processos. E aí, o game não é tanto técnico de inteligência artificial. O game é, de novo, processos. Como aplicar. Então é nessa linha que a gente está indo e a gente está desenvolvendo funcionalidades, calendário de conteúdo, processo de aprovação de posts e conteúdos, mas com a IA espalhada corretamente, consultando um dado adicional que o modelo não tenha para poder ter entregas mais personalizadas. Você falou um negócio interessante aí, e é um negócio que eu queria abordar, assim. Tudo que é novo, qualquer coisa que é nova, as pessoas querem usar ao máximo e depois ela entra... Acho que o pessoal entra numa curva de aprendizado aí e aí começa a aplicar corretamente. Uma coisa é aplicar, outra coisa é aplicar corretamente, né? E eu, pelo menos, eu vejo que a IA está indo para esse caminho, assim. Chegou, todo mundo quer usar, todo mundo quer aplicar em tudo, mas nem tudo, ela não é aplicável em tudo, vamos dizer assim, né? Você acaba... Quase tudo. Assim, não, eu digo assim, cara, tem coisas que às vezes é mais fácil você pegar e resolver do que pedir para um software resolver e tal, né? Responder um e-mail, cara, que nem saiu lá, planos de identidade de inteligência artificial com o Google Gemini lá, no Workspace. Responda seus e-mails mais rápidos. Cara, às vezes eu prefiro escrever meu e-mail, entendeu? Posso polêmica? Cara, posso jogar polêmica? Não, por pode, enquanto, né? Pode, é isso aí. Eu quero polemizar, então. A ideia é Até essa. para responder e-mail, bicho. Eu ia concordar com você agora, é isso mesmo. Sabe por quê? Quantas vezes um e-mail não te pegou num dia ruim, num momento ruim? Você brigou com a sua esposa, aí você recebe o e-mail do cliente não sendo muito razoável contigo. Aí você tem que... Entendeu? Ela vai... Se você no prompt, no pedido que você faz para a inteligência artificial, você adotar um tom de voz, ou você falar para ela, escreva de maneira empática esse meu retorno para o cliente, Ou mostra alguns e-mails, né? Pega alguns e-mails que ele já você se escreveu protege de e um alimenta. futuro problema. Uma situação complexa, né? Tá. Então, assim, concordo discordando, acho que dá para aplicar em quase tudo, mas
se você pretende que o time use, não você, né? Você ali no dia a dia vai da sua habilidade de aprendizado e, pô, o pessoal aqui tudo dono de negócios, agências, então vocês vão ter facilidade, mas é como que a gente pega jovens que você acabou de formar, que não tem a manha do prompt e trabalhem de maneira integrada. É aí que eu acho que gera valor. É a produtividade coletiva. Não é individual, né? Aquela que tem... Eu concordo que teve uma onda de... Putz, o GPT vai roubar meu emprego e resolve tudo no mundo. Isso. Aí, de repente, ele não resolve nada e agora nós estamos chegando num equilíbrio de, cara, pera, deixa eu pensar direito que se eu aplicar direito, isso aqui vai trazer melhoria, isso. né? Sim, estamos nessa linha. Agora, só vai dar pra gente botar um time inteiro usando se a gente inclui dentro de processos. E aí tem um ponto que eu acredito fortemente. Eu acho que a IA vai trazer vantagens competitivas num primeiro momento para os incumbents. Incumbents são os players atuais, né? Então, um RD Station no nosso mundo, um HubSpot, eles vão ter vantagem. Por quê? Porque eles já têm a distribuição, que é pessoas usando, eles já têm dados, que é sabido, né, que dados é uma forma da inteligência artificial performar num nível melhor. Então tem esse viés de pensamento de, pô, IA vai fortalecer os incumbents. Tem um outro viés também na mesa que é assim, cara, se eles demorarem, se eles encaixarem a IA dentro do produto deles sem rever os processos de maneira otimizar o uso da inteligência artificial, tá mais rápido desenvolver novas soluções. Tem muita gente chegando. Tem muita gente chegando. Então, é um momento legal de se viver no mundo do digital, né? Demais. Com certeza. Demais. A gente tem sistema operacional, né, agora também. O Copilot, por exemplo, da Microsoft, ele tá ali realmente, ele tá tentando entrar no processo, que é o que você falou. Eles não chegam e jogam, essa aqui é uma IA que você vai usar aqui no GPT. Não, eles colocam em cada processo, em cada ponto. Ainda não tá do jeito que deveria estar, mas você vê que é pensando, processo, conforme não, você falou, é pensando evolução. no processo. Uma evolução. Tem um ponto, eu tava lembrando esses dias, me perguntaram, né? Não sou especialista, nem tô dedicando tanto tempo quanto eu deveria pra inteligência artificial, acho que eu me sinto atrasado até, tanta coisa aparecendo. Né? Tenho feito meus estudos ali, já entendo um pouco, mas eu tava lembrando de alguns anos atrás, quando eu ainda tinha agência, uma empresa multinacional contratou a gente porque os funcionários estavam reticentes em abandonar o Excel em detrimento do SAP. Então eles falam, olha, o Excel, vocês precisam parar de fazer as planilhas de vocês precisam imputar os dados no SAP e tal. Eu sinto que a gente vai passar por uma fase, né? Acho que as empresas vão ter muito trabalho, os times como um todo, de criar essa cultura da utilização, né, principalmente para a galera. Então eu estava até imaginando uma campanha versão 2.0 do que a gente fez lá para, olha, deixe de usar o Excel, passe a fazer tal coisa. A gente vai passar por isso. O que eu já vejo, e é uma coisa que até eu acho que da forma errada, né, estava numa palestra para jovens semana passada, e eram uns 50 jovens mais ou menos, falei, quem aqui conhece ChatGPT? Todo mundo conhece. Então, de uma maneira ou de outra, seja pela sacanagem de usar o ChatGPT para responder os exercícios da escola, essa galera já está entrando. Então, ele já está lá mesmo na galera, na escola pública, o pessoal já está conhecendo. Então, acho que essa nova geração, eles já vão chegar com muito mais propriedade. Mas, definitivamente, eu acho que o grande desafio é entender quais são esses processos, como otimizar esses processos e como usar melhor esse recurso. Um outro exemplo, né? Palestrando lá no Instituto Eldorado, em Campinas, o pessoal do Poder Público perguntou dentro da educação se a gente visualizava alguma coisa. Eu falei, olha, eu tenho muita dificuldade para descobrir os dados dos alunos de escola pública aqui de Campinas. São muitos dados, né? São várias bases. Então, acho que uma das grandes aplicações no Gov é você passar a manipular essas bases todas e você conseguir ter uma educação mais efetiva a partir da IA. Então, por exemplo, se a gente tiver um controle de presença desse jovem e vai conseguir otimizar e descobrir a possibilidade de evasão do jovem por conta das faltas dele. Você alertar a escola, alertar o professor, alertar os pais. Então, a gente vai chegar num nível de inteligência artificial da manipulação desses grandes dados, essas grandes bases de dados,
que vai ser impressionante. E eu também estou muito animado, muito entusiasmado para ver o quanto que a inteligência artificial pode contribuir. O maior incumbente é o governo. Exato. O maior detentor de dados é o Exato. governo. Então, a inteligência artificial tende a aumentar muito a produtividade de um governo que for sério e for para cima de implementação de inteligência artificial. Sem sombra de dúvida. Mudando, né, de pato para ganso, porque aqui é produtividade mais no mundo de agências, né? E aí também pegando sua fala, né, sobre a sacanagem dos jovens pesquisarem os trabalhos de escola. Sacanagem nada, bicho. É isso aí, cara. O mundo tá mudando. Modo A gente dizer, é na Nova base, York, né? por exemplo, tinha proibido o uso do ChatGPT de um modo geral, tiveram que voltar atrás, né? Tiveram que aceitar. A minha vontade é perguntar e também refletir de, como a gente muda a educação Isso. da nova geração? Não é mais o decoreba. Nem a lousa, né? O modelo já sabe como foi a Guerra Francesa, quando ela aconteceu, a Revolução Francesa, quando ela aconteceu, quais monarcas perderam a cabeça, tá tudo escrito lá. É uma questão de saber perguntar. Aí vem a questão para nós. A gente sabe perguntar? Não. Será que a gente tá ensinando os nossos jovens a Isso. perguntar? Provavelmente não. Porque a gente ainda tá no E modelo aí de você educação antiga, né? E você forma gente que pensa, né? Não gente que responde. Exato. Exatamente. Cara, eu tenho um caso que aconteceu lá em casa. Meu moleque tá com 7 anos aprendendo matemática básica e eu, né, cobro que ele faça as tarefas em dia e tal. E ele, um dia, às 7 horas da manhã, tinha futebol depois, né? Ele já, tarefa pronta. Eu olhei e falei, deixa eu ver os resultados. Tudo certo. Não errou nada. Aí eu falei, então, mas me explica como você fez esse cálculo aqui. Fala a verdade pra mim, como é que você fez? Eu perguntei pra Alexa. Muito bom. Cara, na frente da mãe dele eu dei uma bronca, mas na minha opinião sincera, gênio, cara. Ele deu uma solução pro problema, Todo né? mundo Usando tem as isso, ferramentas que existem atualmente. É igual, na nossa época era calculadora. Calculadora tava lá, cara. E você, tudo bem, você tem que aprender a pensar e tal, mas chega um momento que, cara, a calculadora tá lá, te dá a resposta. Você tem que aprender a fazer a pergunta, você tem que aprender a desenvolver aquilo e não saber quanto é 2 mais 2, né? O lápis da É tabuada, isso. lembra? O lápis da tabuada, A minha cunhada de 16 anos, ela me falou, a gente tem eles têm um contato de WhatsApp, que é um bot ligado em IA, que é para responder as coisas da escola. Então, ao invés de entrar no chat GPT, pra ninguém falar, não, tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp. Aí tá conversando lá com o bot. Conversa com o bot. E cara, lutar contra enxugar gelo, né? É abraçar Isso. a mudança, ver como que a gente participa dela. É uma mudança grande, vem pra transformar a eficiência e tem muitas questões pra serem discutidas também, né? Então, uma delas que eu tava falando aqui da curva de aprendizado, e aí eu ia entrar no lance da automatização de tudo. Porque uma das coisas é que todo mundo resolveu que, inteligência artificial, vou automatizar isso, vou automatizar aquilo, vou mandar embora 30 aqui porque eu vou automatizar, que é isso que você falou, vai perder emprego e tal. Só que você tem um limite, né? Tudo é automatizável, todas as tarefas, a gente tem o Leandro aqui, ó, trabalha com criação, cara, não dá não é qualquer coisa que chega lá pra você que dá pra você falar, não, faz um software. Por aí enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Então, e aí? Eu tenho consciência. E aí? Cara, hoje, qual que é o problema da IA, né? O problema ou a solução, não sei. Tem que ver, depende do ponto de vista. É que a IA, ela evolui numa velocidade muito absurda. Né? O jeito que ela tá hoje, o jeito que ela tá daqui a uma semana é completamente diferente, né? Basicamente isso, porque ela aprende com ela mesma. Então, o trabalho que a gente exerce hoje, ele existe porque a IA ainda não atende. Mas eu não sei se daqui a 5 anos ela não vai estar atendendo. Entende? Então, o meu trabalho, eu como negócio, eu tenho que pensar que em algum momento eu vou ter que estar implementando IA nesse meio de caminho para que eu não fique para trás. Né? Hoje, a IA atende? Não. Mas em algum momento atende. Por que eu acho que atende também? Porque quase toda tarefa
operacional, ela segue algum tipo de padrão. Né? Aí cada um tem a sua vivência, tem a sua prática, mas algum padrão segue. E a IA, ela consegue trabalhar com qualquer coisa que tem um padrão. Então vai chegar um momento em que ela vai conseguir atender. Então fazendo desdobramento de peça dentro de agência, a IA vai em algum momento conseguir fazer. Criar material a partir de um brand book, ela vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que vai ter um momento que você vai dar um brand book pra IA, ela vai interpretar e vai falar o que você precisa. Preciso disso, ela vai montar e tá aqui. Por quê? Porque segue um padrão. Os formatos. Nem que seja para gerar as primeiras peças, o processo inicial, e depois até dar um... Eu sou muito pessimista e otimista, né? Que nem eu falei, depende do ponto de vista. Eu acho que ela vai chegar num ponto que ela vai criar 100%. O que vai mandar é a pergunta. É o que a gente falou, é o prompt. Saber pedir. Você saber pedir. Se você souber pedir, ela vai atender. E vocês já brincaram no Midjourney? Midjourney é o É principal, maravilhoso. o principal modelo de inteligência artificial para imagens. O DALL-E também. Não é fácil, cara. Não é. Não é fácil fazer um prompt dentro do Midjourney. Precisa de tempo de experiência de design. E eu tô falando, eu não consigo, mas eu tenho equipe lá dentro da E F2F custo, né? que consegue. E custa, porque isso consome token, consome computação, por isso que a NVIDIA tá do jeito que tá. Tudo tem um limite. A gente criou recentemente uma campanha 100% com inteligência artificial. Então, desde o conceito criativo, o KV da campanha, os desdobramentos da campanha, tudo com inteligência artificial. E é uma campanha que não seria criada se não fosse com inteligência artificial, porque exigiria ilustração, modelagem, 3D. Em termos de produtividade, assim, vocês já Inviável. conseguiram sentir na prática, assim, falou, cara, foi muito mais rápido, já foi. Sim, muito mais rápido. Você consegue, em imagens, incluir diversidade, que os bancos de imagens são péssimos, mas a IA, ela é ótima. Você consegue, quando você parte para o lado de ilustração e 3D, você salva um tempo enorme, né? Que ficariam lá 24 horas, 48 horas de uma pessoa muito capacitada para sair. Hoje você consegue em horas sair com um bom prompt e um bom... Você chegou num conceito visual bacana, o Midjourney permite que você crie desdobramentos a partir daquilo. dele. Então você garante a homogeneidade da campanha. Eles atualizaram, né? Acho que mês passado. Sim. Esse Sim. algoritmo deles de fazer replicação De um fazer personagem. desdobramentos e tal. Para onde eu acho que a gente está indo no curto prazo as agências adotando a inteligência artificial, elas vão sim acabar reduzindo o quadro, mas remodelando o quadro. Eu acredito numa composição em que as pessoas trabalhem como pessoas e o robô trabalhe como robô. Então, o que é trabalhar como pessoa? É relacionamento, é criatividade, é upgrade do que a inteligência artificial propõe, é você que é criativo conseguir ter um volume de ideias muito maior utilizando IA. Quando você está num dia que você não tem criatividade, você conseguir ter um fôlego criativo. É automatização de operacional. Bicho, cara, uma agência hoje em dia gasta um tempo enorme para pegar o conteúdo do PPT que o cliente aprovou e pôr numa ferramenta de agendamento. Isso não faz o menor sentido, tá? E é assim no mercado, eu não tô falando em agências pequenas, pequenas e grandes. E aí, quem vai fazer esse processo, às vezes erra no Ctrl-C, Ctrl-V, sobe um texto errado. Isso. Né? Então, esse tipo de tarefa, ele vai ser automatizado. Você está dizendo, então, que a IA vai acabar com a pizza na agência. Pô, que notícia boa, né? Eu nunca fui fã, tá, desse modelo de ficar trabalhando até tarde. Eu acredito que a gente precisa se organizar, ser realista em prazo e todo mundo ter vida pessoal. Mas sim, cara, a IA vai trazer uma produtividade que vai permitir que a gente use melhor nosso tempo. O MVP da Quicker, ele nasceu em 2 semanas, eu fazendo, usando o sistema open source e ChatGPT. Foi assim que nasceu o MVP. Porque era um sistema open source, eu não sou programador, mas eu sempre soube ler código. Eu sempre interpretei código, mas eu nunca soube programar do zero.
Eu peguei o sistema open source, eu comecei a olhar, eu falei, putz, isso aqui tá legal, me atende uma boa parte, mas tem uma boa parte também que não. Aí eu vou pegar essa parte aqui do código, porque também tem a questão do token, né? Que não tem como você enfiar o código inteiro lá e pedir pra fazer. Você pega um pedaço, joga lá e fala, eu queria que essa parte aqui me ajudasse a fazer tal coisa. Aí ele manda. Eu falo, como é que eu melhoro a segurança disso? Ele me dá os códigos e tal. Aí você começa... Cara, em 2 semanas eu fiz MVP de uma empresa brincando. A velocidade, a calculadora, ela fez com que você não saiba mais fazer um fatorial, uma raiz quadrada armada aí na mão. Mas ela te deu a chance de você ir para cima de problemas mais complexos. Isso. Né? O Excel, por exemplo, você consegue fazer um plano de negócio em horas, né? Que na mão ia ser muito mais difícil. Então, eu acredito que a inteligência artificial é meio isso, assim, ela, por um lado, automatiza e tira alguns espaços, por outro, ela possibilita que complexidades sejam mais endereçadas e vão precisar de pessoas para isso. Para endereçar, né? Vai abrir, tá abrindo já um caminhão de novas oportunidades desse outro lado, né? Para finalizar sobre AI, é muito importante as agências diferenciarem, porque como surgiram os modelos agora, tem uma primeira onda de inovação que é negócios que criam uma casquinha em cima do GPT e diz que é uma startup de AI, né? Isso tá uma pandemia, né, de novos negócios dizendo que são startups de AI. Então, nós vamos precisar parar e observar quem realmente está construindo processos novos, soluções para dores. Eu tenho a dor que eu preciso agendar o post. Então, isso é processo. Isso não é IA. A IA, se ela estiver bem inserida, ela te traz a eficiência. Então, olhar para o mercado e ver quem está com essa cabeça. Porque só dar uma paginada ali no chat GPT, num primeiro momento parece um produto, mas aquilo não é um produto, aquilo é uma commodity. Porque não resolve uma dor que existe ali na rotina do profissional, por exemplo. E provavelmente você não vai conseguir embarcar um volume grande da sua equipe trabalhando de maneira integrada dentro daquilo. Perfeito. Show. Perfeito. E aí, falando de educação, de como aprender, aí eu volto aqui para o Adriano, que é o cara que trabalha com educação. E como é que você está vendo essa mudança? E para esses jovens que vocês formam e tal, eu vejo muito produtividade sobre as soft skills, assim, que é o que a gente estava falando lá no começo, né? Cara, você aprender a organizar, você aprender a interpretar, você aprender a pegar... você saber o que fazer com a informação que você recebe para poder transformar aquilo em algo, né? Na hora, lá na base social, né, que você forma os jovens ali, nessa parte, nesse momento da educação, vocês levam também, além da parte técnica, essa parte de soft skills, assim? Como é que vocês trabalham lá? Acho que sem dúvida, né? É aquela coisa até da uma certa ingenuidade, né? Quando comecei, falei, vou ensinar ali o básico de HTML, CSS, JavaScript, já vai ser muito bom. Mas a realidade, você vai descobrindo os reais problemas, né? E a gente vai vendo quantos gaps, né? Quando a gente fala de inclusão social, não é só uma questão da empregabilidade. Inclusão social é um tema vasto. Então, você fala de moradia, de transporte, de uma série de questões. E esse público, você vai vendo que eles vão sofrendo em cada um desses pontos. Então, a inclusão social ela é ampla. Então, é um desafio realmente grande que você precisa superar. Então, exemplos básicos, né? A gente, nas primeiras turmas, a gente conseguia lá os primeiros processos seletivos e a gente acompanhava o jovem estava tremendo. O jovem nunca tinha andado de elevador, aí subir elevador para ele era um drama. Então, a preparação para o mercado de trabalho, para os processos seletivos, para as relações humanas, para o dia a dia, para um desenvolvimento ágil, para um design thinking, para uma série de estruturas, a gente precisa compor. E aí a gente entende, né, e agora que a gente está começando a ganhar volume, a gente começa a olhar para o futuro com ferramentas como essa, como a inteligência artificial, ajudando a gente a acelerar esse processo de capacitação. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma formação, uma trilha, que eles podem ir tanto online, quanto eles podem receber o conteúdo pelo WhatsApp. Então, a gente pode ir formando eles ali por esse conteúdo.
Imagina se daqui a pouco a gente consegue, a nossa base hoje é de mais ou menos 1.500 jovens, a gente vai chegar no final do ano com 5.000 jovens. Como que você dá mentoria para 5.000 jovens? Como que você analisa o perfil comportamental desses 5.000 jovens e dá uma devolutiva para eles, se eles são analíticos, se eles são estratégicos, se eles vão para exatas, se eles vão para humanas? Então, eu acredito muito que essas ferramentas vão auxiliar a gente nesse processo de ganho de escala. Né? Nesse momento a gente consegue, nós estamos com um instituto lá que disponibilizou 1.000 mentores para a gente. Legal. Então até 1.000 mentores você consegue lá ter 1.000 jovens. Mas quando eu tiver 10.000, 50.000 jovens na minha base? Então vai chegar um momento que essas ferramentas, né, essas soluções todas, vão ser de extrema importância para a gente ganhar essa escala nessa formação e nessa preparação além da técnica, né, no perfil comportamental, numa simulação, até fico imaginando ali, imagina você ter uma IA que faz uma mock interview, que é uma simulação de entrevista. Eu mesmo fui reprovado em 25 processos seletivos até conseguir meu primeiro emprego, quando eu era moleque. Imagina se eu tivesse tido a oportunidade de fazer mock interviews com uma IA e ela pudesse me ajudar a falar, cara, você pode melhorar a entonação, você pode ser mais positivo aqui, mais positivo ali. Cara, o futuro é sensacional, então acho que a gente tem muito a conseguir e há muito a conquistar nesse sentido. Já tem isso? Já existe isso? Que você tá, essa mock interview já existe? Já? Não vi nenhuma camada de aplicação dessa resolvendo ainda. Cara, que legal. Deve ter, né? Fantástico. Vamos cara. procurar, né? Fantástico. Se não tiver, vamos criar. Vamos criar. Exato. Legal. Nossa. Já criei um produto aqui. Cara, deixa eu só falar uma coisa aqui, já que a gente tá falando de produtividade. A gente tem um parceiraço aqui da Anamid, que é o Boom, Café para Criativos. Depois vocês vão levar para melhorar a produtividade de vocês. Amo café. Café ajuda muito. Café é tudo. Você toma bastante lá para dar conta dos prazos? Cara, a equipe Como é toma. que é? Galera, A equipe toma bastante. levar um pouquinho aí pro pessoal. Pô, a gente tá caminhando pro final. Eu queria que vocês falassem aí o que você... A gente já falou bastante de futuro aqui, né? Mas eu queria saber o que vocês estão vendo que pode acontecer, que vai acontecer, né? Certamente, como o Leandro falou aí. Com IA, sem IA, como que as pessoas... Para onde as pessoas precisam olhar, tipo de processo, para onde as pessoas podem se desenvolver mais aí para ganhar produtividade, não só na área do marketing, mas acho que em todo, até na vida pessoal, às vezes a gente precisa dar conta de filho, dar conta de mulher, dar conta de compromisso. Então, as dicas aí, o que vocês estão vendo para futuro aí, daqui para frente? Cara, acho que nem é futuro, mas é foco, eu acho uma das coisas. Te ouvindo, produtividade para mim tá muito relacionada a foco. Não acredito muito em multitasking. Sou fã do uma tarefa por vez, concentração e fazer bem feito. Acho também que a adoção de tecnologias trazem produtividade, né? Independente do segmento que você esteja inserido, as tecnologias boas, elas têm processos e metodologias embarcadas e acaba que traz produtividade. Num primeiro momento, a adoção parece um morro acima, né? Você fala, cara, eu tô perdendo mais tempo do que ganhando. Depois é morro abaixo e aí a produtividade vem e flui. E mensuração, como engenheiro que sou, né? Não existe produtividade, não existe nada que você consiga gerenciar que você não mede. Então, produtividade também precisa ser medido para você poder entender aonde melhorar, como melhorar, né? O processo de melhoria contínua básica. Boa. Acho que é isso aí. Bom, e aí? Em 2009 eu estava num processo de praticamente ter burnout também, né? Volume, projeto, trabalhando 16 horas por dia. Jovens, né? Jovens. E eu comecei a estudar bastante sobre produtividade na época e eu comecei a entender um pouco de como eu poderia melhorar a minha vida, né? E na época, ferramentas, tecnologia, processo, foco, metodologia, né? Quando eu vejo as tecnologias atuais e todas as possibilidades, eu fico muito feliz porque, no fundo, a gente pode desenvolver hoje ferramentas
produtos e serviços que podem definitivamente melhorar nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma ressalva que é acompanhando os amigos, vizinhos, pessoas no trabalho e clientes de modo geral, eu sinto que nem sempre as pessoas estão tão preocupadas com a produtividade. Eu acho que algumas pessoas, e a gente vai caminhar para um foco que a gente pode desenvolver mais a cultura da produtividade e saber utilizar bem essas ferramentas. Porque no fim do dia, para que a gente quer ser produtivo? Nós queremos ser produtivo para ter mais tempo para fazer as nossas atividades, para ter mais disponibilidade, para não ter que ficar virando noite e comer pizza na agência e coisas do tipo. Então, acho que o grande desafio é conseguir desse emaranhado de tecnologias, escolher aquelas que realmente fazem sentido para a gente e que a gente realmente utilize isso efetivamente para que a gente tenha mais tempo, para que o nosso time tenha mais tempo, para que a gente tenha mais tempo em convívio, na família, essa coisa toda, e que a gente possa ser, de fato, realmente que a gente possa, de fato, ser beneficiado dessas opções todas que a gente tem agora. E você, Leandrão? Quer dar alguma... Acompanhando o nosso visão amigo aqui, aí? eu concordo que foco é o que faz qualquer um ser produtivo, né? Porque você pode até ser multitarefa em algum momento, porque a vida te obriga àquilo, mas assim que possível, foca em algum tipo de habilidade, algum tipo de trabalho que você consiga executar melhor e tenta delegar o que for possível para quem pode fazer aquilo melhor do que você. E a IA, ela é uma ferramenta que... Eu não vou lembrar agora qual foi o podcast que eu vi era um cara de óculos, eu não lembro agora o nome dele. Ele falou uma frase que eu achei muito legal. Se você pensa hoje em dia, em pleno 2024, se você pensa, você tem que usar IA. Porque é a mesma coisa que você vai dirigir sem usar um GPS, né? Eu sei o caminho, tudo bem, você cai de cara com congestionamento. Por quê? Porque o GPS, se você usasse o GPS, ele ia te falar que tinha um caminho que estava mais tranquilo. Então, assim, não é porque a IA não vai substituir o que você está fazendo, mas ela vai potencializar a sua habilidade e, consequentemente, ela vai te dar mais produtividade. Então, trabalhar com muito foco, clássica frase de Steve Jobs, foque naquilo que você é bom e delegue todo o resto. E é isso, bola pra frente. Cara, eu acho que vocês falando assim me veio na cabeça que a cultura da produtividade, acho que vem muito de revolução industrial, né? Aquela coisa de produz, e a gente está entrando numa era agora que, além de a gente pensar muito em qualidade de vida, a gente está entrando numa era que a gente tem condições de passar a produtividade para a máquina, né? Ou assim, parte dela, e aproveitar as relações humanas, como o Fred estava falando aí. Aproveitar as relações, fazer o que o humano tem que fazer mesmo, né? Vocês falaram de foco, os três falaram de foco, e um dos livros que eu mais gosto é o Foco, do Daniel Goleman, vocês devem conhecer. Sim. Que é fantástico, assim. E ele fala que o foco, a atenção é um músculo, né? Quanto mais você exercita, mais você consegue ter. E é uma coisa que eu repito muito hoje para o pessoal mais jovem, voltando lá naquela história, porque esse monte de informação, a cabeça talvez ainda não tenha a maturidade de exercitar o músculo da atenção, do foco, e fica ali sempre mais disperso e tal, e acaba não conseguindo decolar, talvez até um talento, às vezes, que a gente acha ali e fala, pô, essa pessoa aqui vai voar. Aí você percebe que ela é mais dispersa e por isso não consegue decolar em alguma atividade ali. Mas, gente, é isso. Acho que a gente falou bastante aqui sobre produtividade e tudo que a gente se propôs a falar. Eu agradeço muito cada um de vocês. Cara, o que vou repetir aqui, eu escolhi a dedo cada um de vocês, porque cada um faz uma coisa que eu admiro, assim. Então, pô, muito obrigado mesmo por terem vindo. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado, Fábio. E, pô, estão convidados para os próximos aí. A gente vai montar outros episódios esse papo é um assunto que é um assunto que eu gosto muito de falar, assim. Pessoal, vocês que estão assistindo, siga a gente nas redes sociais, YouTube, segue, tem episódio toda semana da Anamid, Instagram, LinkedIn, TikTok, onde vocês procurarem, vocês vão achar sobre a Anamid.
Gaspers tem rede social? Gaspers.ai. Quicker Ponto design. Base.social. e Workspace? @Workspace, WORX, base. Boa. Segue o pessoal que tem coisa boa. Valeu, obrigado por assistir. Grande abraço, até a próxima.